Nós vamos seguir nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro. Nós estamos estudando aqui no primeiro capítulo, nós terminamos a primeira etapa desse estudo aqui até o versículo 18, quando nós falamos, Pedro se colocando na condição de testemunha ocular, relatando a transfiguração do Senhor Jesus. A partir do verso 19, Pedro começa agora revelando a certeza e a origem, a fonte das Sagradas Escrituras. Interessante observar que para Pedro as Escrituras elas são a revelação de Deus ao homem. Não é uma descrição de Deus feita pelo homem. A palavra de Deus é, de fato, inerrante, infalível e totalmente confiável. E nós podemos destacar algumas verdades aqui baseadas no texto bíblico a partir do versículo 19, onde Pedro traz a palavra profética como sendo infalível. Olha o que diz a palavra, versículo 19 de 2 Pedro, primeiro capítulo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Anteriormente, o enfoque de Pedro foi sobre a palavra falada de Deus, o Pai. A partir desse versículo, no versículo 19, ele se concentra na palavra escrita, ou seja, a palavra escrita da profecia. Saber, como nós falamos, as escrituras do Antigo Testamento, palavra profética. Pedro, passando do testemunho ocular, ele volta-se agora então para o Antigo Testamento. Qual o objetivo? De encontrar apoio para o que ele estava ensinando. Esse versículo pode ser entendido de duas maneiras. A palavra crucial aqui nesse versículo 19 é a palavra grega bebaioteron, que significa mais confirmada. Dessa forma, nós temos então duas interpretações possíveis. As Escrituras confirmam o testemunho apostólico, ou então o testemunho apostólico cumpre e, portanto, autentica a Escritura. Quando a gente vai debruçar sobre esse assunto para estudar, a gente percebe que a maioria dos comentaristas bíblicos segue essa segunda alternativa. Eles entendem que a voz ouvida na transfiguração torna ainda mais certas as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, aquela transfiguração dá testemunho da validade permanente do Antigo Testamento. Os apóstolos eles não precisavam confirmar a palavra profética do Antigo Testamento a partir daquilo que eles aprenderam no Novo Testamento. Pedro, junto com todos os judeus dos seus dias, estava convencido da plena autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. Na verdade, meus irmãos, nós não podemos compreender o Novo Testamento separado do Antigo Testamento. É como disse Agostinho de Hipona, ele disse: o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo. Então, para compreendermos a Bíblia, e infelizmente tem muita coisa que hoje em dia, muita distorção, mal interpretação bíblica, e as pessoas ficam tirando um versículo aqui, outro versículo ali, separando do contexto. Não tem como separar um do outro. É uma distorção da verdade quando nós afirmamos, e aqui a gente tem focado no que Pedro escreve da transfiguração, que aquela transfiguração é uma demonstração de que o Antigo Testamento foi substituído pelo Evangelho.
cumprimento do Antigo Testamento não significa a abolição do Velho, mas sim eu posso usar a palavra vindicação, né? Ou seja, como uma testemunha perpétua da supremacia de Cristo. O Novo Testamento, ele vem mostrar, reafirmar a supremacia de Cristo, validar a obra de Cristo. Sabe, nós falamos sempre, o Velho Testamento todo aponta para Cristo Jesus. Então, não é se os profetas são mais fidedignos que os evangelhos, mas visto que os judeus mesmo, eles não tinham dúvidas de que todos os ensinos dos profetas precediam de Deus, não é de se estranhar aqui que Pedro afirme ser a sua palavra mais segura. Então, Pedro está falando para os judeus que acreditavam piamente nos profetas. Entenda você que nós estamos aqui lendo um momento em que o Novo Testamento estava sendo escrito, eles estavam vivendo. E Pedro faz essa associação, Pedro traz essa reafirmação entre a palavra profética do Velho Testamento e o que Deus estava realizando ali naquele momento. Então, o que a gente pode entender analisando as Escrituras? A palavra profética é a palavra de Deus. Não existe diferença entre a palavra escrita e a palavra profética. Sabe, por ser a palavra de Deus confirmada, ela precisa ser atendida. E é isso que Pedro quer fazer aqueles leitores que estavam recebendo a sua carta entenderem. Lembremos, nós estamos falando de uma época em que muitos ensinos mentirosos, distorcidos da obra de Cristo, da mensagem do Evangelho, estavam sendo pregados, ensinados, e Pedro traz aqui à tona a palavra profética, ou seja, o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, reafirmando como a palavra, a voz de Deus. Então Pedro aqui, ele traz essa realidade. Todos os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias, falam em uma única voz. Pedro compara a palavra de Deus a um farol que brilha no meio da escuridão. A palavra que aponta o caminho, que mostra os perigos. E a palavra de Deus, de uma forma bem clara, a gente poderia sintetizar dizendo aqui que ela tem uma dupla finalidade. Ou seja, ela quer revelar-nos a vontade de Deus e levar-nos a uma experiência pessoal com Cristo, que é a estrela da alva. A expressão estrela da alva, ou estrela da manhã, que é a tradução, né, do termo grego fósforos, né? Que estrela da alva, estrela da manhã. Jesus é essa estrela da alva. Números 24:17 fala, e também lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16. Pedro está falando sobre o dia em que Jesus se manifestará gloriosamente. Até esse dia, todo crente deve ter conhecimento subjetivo de Cristo e da sua volta. Esse conhecimento é guardado pelo crente em seu coração, enquanto ele espera essa aparição real e objetiva de Jesus Cristo. Então, a igreja nesse dia experimentará algo inconcebivelmente grandioso. Todo o esplendor, toda a beleza do mundo atual, que de fato nós vemos, que existem, vão perecer como uma pequena parte da noite, que afinal tudo está deformado, tudo que nós vemos hoje com tanta beleza, mas está manchado pelo pecado, pelo sofrimento, pela morte. E somente sobre o novo mundo de Deus é que repousa aquele brilho de um dia radiante. Então, meus amados irmãos, hoje eu vou me deter só no versículo 19, para que nós possamos entender a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra, ela é infalível. E eu preciso terminar dizendo, quando nós falamos de uma palavra profética, nós não estamos falando disso aí que a gente vê muitas vezes pessoas se dizendo profetas, querendo trazer novas mensagens, novas palavras, novas revelações. Nós estamos falando daquilo que foi revelado no Velho Testamento, aquilo que o Senhor falou
que se cumpriu e vem se cumprindo. Porque Deus ele é fiel em cumprir e zelar pela sua palavra, a palavra que é infalível. A palavra de Deus que é inerrante, infalível, como eu disse, e totalmente confiável. Que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos plenamente a sua vontade, o seu plano para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.